Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lá aqui com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma super videoaula para vocês, mais uma aula de Direito Constitucional. Nós estamos estudando o que parte da Constituição, Poder Legislativo. Nós tivemos a primeira aula, que a gente falou do Poder Legislativo como um todo, e agora, nesta aula, uma aula curta, uma aula tranquila, fácil compreensão. É a seção que trata sobre as atribuições do Congresso Nacional, as competências do Congresso Nacional, assim definidas no artigo 48, 49 e 50 da Constituição. Ou seja, o poder constituinte, claro, né? Lá no artigo 2º, muito importante para a compreensão do nosso estudo, né? Não basta decorar, você tem que entender, né? Lá no artigo 2º falou, são poderes independentes e harmônicos entre si, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Bacana, fechou. E agora? Agora, né, nós estamos estudando o quê? O capítulo específico do poder legislativo. E o poder legislativo, nós sabemos que o poder legislativo é bicameral, não é isso? Duas câmaras, né? A Câmara dos Deputados, que é a Câmara dos Comuns, que é chamada Câmara dos Povos, né? Do povo, e a Câmara Alta, que é o Senado Federal, que é a representatividade dos estados, né? Ok, o que acontece? Então nós temos três, vem comigo. Temos três, nós temos o Congresso Nacional, temos a Câmara dos Deputados e nós temos o quê? O Senado. O que acontece? O Constituinte sabiamente definiu competências para cada uma dessas. Competência do Congresso Nacional, que é objeto desse estudo. Quando fala do Congresso Nacional, aqui nós temos que entender que é o somatório da Câmara dos Deputados mais do Senado Federal, ok? Nós temos que entender isso, né? Temos os dois aqui. Próxima aula, nós iremos estudar o artigo 51, que são as competências das câmaras de deputados, e o artigo 52 do Senado Federal. Então, vamos estudar agora um bloco de competências do Congresso Nacional. Congresso Nacional. Três artigos, 48, 49 e 50, né? Olha aí, um esqueminha para vocês não esquecerem, né? Competências do Congresso Nacional, ok? Nós temos o artigo 48, tá? 49 e o 50. Professor, qual que é a diferença? Qual que é o objeto de cada um deles, né? Vamos lá, o artigo 49, tá? Diz assim, cabe ao Congresso Nacional. Ou seja, cabe é o quê? Uma competência com o artigo 48. Só que é o seguinte, né? No artigo 48, né, há necessidade do quê? Da participação do presidente da República. Ele vai sancionar a lei. Tá? Então, ele vai sancionar. Então, o Poder Legislativo ele vai deferir, ele vai aprovar leis, não é isso? Só que para esse ato ter validade, há necessidade de participação do chefe do executivo. Um poder controla o outro, bacana. Agora, o artigo 49 é diferente. É uma competência que a Constituição concedeu ao Congresso Nacional, só que o presidente da República não participa. Tá? Aqui, qual que vai ser o objeto aqui, né? Primeiro Congresso Nacional, né? Parte vai ser o quê? Vai ser uma lei. Poder de sanção, né? E aqui, Congresso Nacional, no exercício do artigo 49, o presidente da República não participa, né? Ou seja, vai direto aqui o quê? A edição de um cara chamado de decreto. Um decreto legislativo. Ou seja, é um ato exclusivo do próprio Congresso Nacional, né? Olha, é uma competência exclusiva, né? E esse decreto legislativo, ele vai ter que ser assinado tanto pelo presidente da Câmara quanto do Senado Federal, né? Porque ele tem que ser do Congresso Nacional, tá? Então, não participa, é uma competência exclusiva do Congresso Nacional. E o artigo 50, né? O Constituinte concedeu ao Parlamento um poder de convocação e um poder de requisição. Professor, como assim poder de convocação, né? Por exemplo, o artigo 50 da Constituição confere, tá? Confere tanto ao Senado quanto à Câmara ou suas comissões, né? O poder de convocar, por exemplo, ministros de Estado para prestar esclarecimentos, né?
Por que isso, professor? Cara, um poder, um sistema de freios e contrapeso, um poder controla o outro, não é isso? O poder legislativo representa o povo, representa os estados. Então, se há necessidade de algum esclarecimento por parte do povo, o Congresso aí, os parlamentares assim representados, têm essa competência, né? Ok, feito esse juízo de valor. Então é o seguinte, cara, professor, como é que eu consigo memorizar isso para o cara? Esqueminha, mapa mental. Tá? Esqueminha, mapa mental. Tá? Então o que acontece, cara? Você tem, vamos lá, competências do Congresso Nacional, artigo 48, 49 e 50. Bacana. Artigo 48, ele fala assim, trata do quê? De competências, cabe ao Congresso Nacional, mas necessita de quê? Necessita de sanção presidencial. Ou seja, a vontade do Executivo também. Artigo 48, competência exclusiva. Ele vai ditar decreto legislativo. E o artigo 50 é o poder de convocação e o poder de requisitar, né? Bacana. Então vamos lá, seção número 2. Das atribuições do Congresso Nacional. Ok? Das atribuições. Vem comigo. Cabe ao Congresso Nacional, né? Quando ele fala cabe ao Congresso Nacional, vamos começar a fazer aqui, né? As nossas anotações, né? Cabe ao Congresso Nacional, significa dizer Câmara dos Deputados mais o Senado Federal, ok? Com a sanção do Presidente da República, olha, sanção, sanção do Presidente da República, aí, tá? Ou seja, um poder controla o outro, né? Tem que ter aprovação de dois poderes, né? Porque o Presidente da República aqui está referindo o quê? O chefe do Executivo. Tá? Não exigida para o especificado nos artigos 49, 50 e 52. O que é isso aqui? Não exigida. Trata da competência exclusiva. Ok, vamos lá. Artigo 49, tá? Competências do Congresso Nacional, que não está nessa aula. Artigo 51. Competência da Câmara dos Deputados. Próxima aula. E depois o artigo 52 do Senado Federal. Nesses artigos 49, 50 e 52, não há necessidade de sanção, né? Ou seja, todos esses atos aqui serão editados por atos próprios, né? Decreto legislativo. No 49, tá? No 49, decreto legislativo, né? E outro caso aqui, mais resoluções. Resoluções do Senado Federal e resoluções da Câmara dos Deputados aí. Tá? Fechou aí? Beleza, né? Dispor sobre todas as matérias de competência da União. De novo, dispor de todas as matérias de competências da União. Ou seja, o que significa dispor de todas as competências, né? Ou seja, legislar. Legislar sobre, olha aí, todas as matérias da União. Beleza? Legislar. Então, qualquer assunto da União cabe ao Congresso Nacional. E quando diz que cabe ao Congresso Nacional, as duas casas, né? A gente vai estudar o processo legislativo, tá? Tem que aprovar nas duas casas, né? Tem que ter aprovação nas duas casas, né? Aí vem, especialmente sobre. Esse especialmente sobre também tem um significado. Isso aqui é chamado de rol exemplificativo. Exemplificativo. Aí vamos ter o quê? 15, né, incisos. Em 15 situações. Pronto, olha aí a compreensão. Né? Vamos ler de novo. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, um poder controla o outro, né? Ok, beleza, né? Não exigida para o especificado no artigo 49, competência do Congresso Nacional, próximo artigo, 51 do Câmara dos Deputados, 52 do Senado. Dispor sobre todas as matérias de competência da União, ok? Especialmente sobre, né? Todas as matérias de competência da União, né? Salvo engano, o artigo lá 20, né? Artigo 20, né? Artigo 20 da Constituição lá. Cabe à União, competências da União, não é isso?
Lá no artigo 20, né? Lá no artigo 20 fala isso. Tá? Lá no artigo 20 fala isso. Tá? Fechou? Então vamos lá para os incisos, né? Vamos para os incisos aqui. Primeiro inciso, vamos lá. Sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas. Plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de recurso forçado, né? Ok, matérias, aqui são as matérias, né? Ó, fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas, planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento, limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da União. Bens de domínio da União. 5. Tá? Incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de territórios ou estados, ouvidas as respectivas assembleias legislativas. Olha que coisa interessante, né? Incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de territórios ou estados, né? Olha aí, no Mato Grosso, né, sempre tem uma corrente aí querendo criar o Mato Grosso do Norte, né? Então seria Mato Grosso do Norte, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né? Então o que acontece para a criação de um novo estado, né? Ó, incorporação, subdivisão, né? Então quem vai decretar sobre isso é o Congresso Nacional, ouvidas as respectivas assembleias legislativas, né? Sobre essa possibilidade, né? Transferência temporária da sede do governo federal, concessão de anistia, organização administrativa judiciária do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e dos territórios, organização judiciária e do Ministério Público do Distrito Federal, tá? Bacana, né? Criação, transformação, extinção de cargos, empregos, funções públicas, observado no que se estabelece o artigo 84, né? Inciso 6º, linha B. O que acontece esse observado aqui, né? Isso aqui nada mais tá aqui à disposição de um dispositivo chamado decreto autônomo. Né? Aqui no caso o quê? Para extinguir cargos vagos, que cabe ao presidente da República, né? Então essa aqui é uma exceção a essa competência aqui, ó. Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, né? Por quê, professor? Cara, primeira coisa, você tem que entender o seguinte, que cargo público ele é criado por lei. Ora, se o instrumento jurídico apropriado para criar cargos públicos é a lei, então para extinguir, desfazer esse ato tem que ser lei. Ok, essa é a via de regra. Só que na Constituição Federal, lá no artigo 84, que trata das atribuições, das competências do presidente da República, no inciso 6º, a linha A e a linha B, aqui é no caso a linha B, né, diz o seguinte, que é autorizado, né, o presidente da República a extinguir cargos quando estes vagos. Para quê? Para dar maior agilidade, maior gestão, né, na coisa pública. E a linha A do artigo 84, inciso 6º, diz respeito ao seguinte, a Constituição também, através do decreto autônomo, autorizou o presidente da República, né, a auto-organizar a administração pública desde que não aumente a despesa. Como assim, professor? Eu quero transferir essa coordenadoria que está na Superintendência de Gestão de Pessoas para o financeiro. Beleza, está aqui para lá, então um decreto de organização é suficiente, não precisa a lei, deu mais agilidade, né? Todas essas competências são o quê? De análise do poder legislativo, tá? Do Congresso Nacional. Vamos lá, né? Ó, criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Olha que coisa, ó, criação e extinção de ministérios. Ó. Agora, criar e extinguir ministérios e órgãos apenas por lei. Tá? Aí você tem que chamar muita atenção para vocês, muita atenção. Tá? Vou até escrever aqui para vocês, muita atenção aqui. Tá? Muita atenção. Você tem que vir, olha só, né? Ó, o artigo 84, inciso 6º, a linha A, da Constituição da República Federativa do Brasil, que é o decreto autônomo, a linha A. No anterior é a linha B, que era o quê? A extinção de cargos públicos. Já na linha A é outra coisa. Na linha A aí
é o quê? Que ele pode, né? Ele pode o quê? Ele pode reorganizar a administração pública desde o que não aumente a despesa, né? Agora, criação e extinção somente por lei, né? Ó, telecomunicações de radiodifusão, bacana, né? 13, né? Matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações, moeda, seus limites de emissão, montante da dívida mobiliária federal, né? E aí, professor, aí aqui a gente falou a parte da dívida, né? O que acontece com a parte da dívida, né? A parte da dívida, né? Aí você coloca assim, dívida dos estados e dívida dos municípios, né? Vamos colocar dívida dos estados. Entender a Constituição. Poder legislativo, 2 casas. Então você tem que entender o seguinte, que a Câmara dos Deputados representa o povo, a vontade popular, beleza. E ali é proporcional à população. Estado, quanto maior a população, maior a quantidade de deputados, maior a sua representatividade. Bingo, isso é democracia. Senado significa o quê? A representação das federações brasileiras, ou seja, dos estados. 2 estados, né? E cada estado tem seus municípios. Então o que acontece aqui? Ó, dívida mobiliária federal, beleza? Agora, dívida mobiliária estadual e municipal cabe o quê? Lá no artigo 52, que é do Senado Federal. Só para vocês terem uma ideia aqui, né? Inciso 6, 7, 8 e 9. Olha aqui, ó. 6, 7, 8 e 9. Que são atribuições do quê? Do Senado Federal. Por que são atribuições do Senado Federal, professor? Porque o Senado Federal é o guardião, é a representatividade o quê? Da federação. Ó, dívida mobiliária federal. Ou seja, dívida mobiliária da União. União, né? Da União. O que diz o inciso 6º? Vou ler para vocês aqui, ó. Fixar por proposta, cabe ao Congresso Nacional, né? É o Senado Federal. Fixar por proposta do Presidente da República limites globais para o montante da dívida consolidada da União, tá? Da União, né? Consolidada da União, que é mobiliária, títulos, ok? Da União, aqui, ó, montante da dívida consolidada da União, dos estados, DF e municípios, né? 6. Dispor sobre os limites globais e condições para operações de crédito externo e interno da União, dos estados, do DF, dos municípios e suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal. 8. Dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno. 9. Estabelecer limites globais de condições para o montante da dívida mobiliária, dívida mobiliária dos estados, DF e municípios, né? Então, o que acontece? Isso aqui é pegadinha. Ó. Então, dívida mobiliária federal, Congresso Nacional. Ok? Ó, dívida mobiliária federal, Congresso Nacional. Dívida mobiliária estadual e municipal. Cabe a quem? Cabe ao Senado Federal, que é exatamente este inciso aqui. Ó. Inciso 9. Ó. Então, inciso 9, né? Diz exatamente isso, né? Dívida mobiliária dos estados e dos municípios. Olha que pergunta top de concurso, né? Então, dívida mobiliária federal, Congresso Nacional. Dívida mobiliária estadual e municipal, cabe a quem? Cabe ao Senado Federal. Professor, como é que vou fixar? Cara, você tem que fazer um esqueminha. Você tem que fazer um resumo, cara, uma resenha sobre essa aula. Depois que termina a aula, cara, você tem que pegar um papel assim e fazer as suas anotações, o seu resuminho. Se você não fizer isso, cara, vai entrar e vai sair o conhecimento. Eu já falei para vocês várias vezes, passa em concurso público aquele aluno que consegue o quê? Fixar conteúdo. Quanto mais conteúdo você fixa, mais você será aprovado, né? Próxima competência e última competência, a competência número 15, né? Fixação do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, observado o que dispõe o artigo 39, né? 39, parágrafo 4º, né? Que é o que? A criação do subsídio, né?
Artigo 152, né? É da progressividade, né? E do imposto de renda, né? E aqui da progressividade, né? Ou seja, né? Bacana, né? 153, parágrafo 2º, inciso 1º, é da progressividade. Inciso 2 é o imposto de renda. Né? Então nós temos aí essa disposição aí, tá certo? Então é a fixação dos subsídios, né? Fechou? Bacana? 10? Então terminamos o quê? As competências do Congresso Nacional. Aliás, cabe ao Congresso Nacional com sanção do Presidente da República. Então, todo artigo 49 tem que ter o quê? Vontade de 2 poderes para a formação desse ato legislativo, dessa lei. Tá? Ok, beleza, né? Sanção é de lei. Beleza, agora a gente vai para o 49. Presta atenção. Atribuições do Congresso Nacional que não necessitam de sanção. Tá? Não necessitam de sanção. Ou seja, o artigo 49 do artigo 49, né? Então, o que acontece? Como você vai identificar esse cara aqui, né? Então, o que acontece? Como não preciso de sanção, então o próprio Poder Legislativo, à vontade da Câmara dos Deputados e do Senado, irá o quê? Editar um decreto legislativo. Irá editar um decreto legislativo. Então, é o seguinte, nesse caso aqui, nós teremos aqui verbos, ó, resolver, autorizar, aprovar, sustar, mudar, fixar, julgar, fiscalizar, controlar, zelar, apreciar, escolher e autorizar, né? Resolver, tá? Resolver, autorizar, aprovar, sustar, mudar, fixar, julgar, fiscalizar, controlar, zelar, apreciar, escolher e autorizar. É uma dica para vocês. Então, 48 são competências do Congresso Nacional com sanção do Presidente da República. Vontade de 2 poderes. Aqui não, aqui o Constituinte desejou o quê? Com licença, meu amigo, minha amiga, eu sou o professor Lac. Inicialmente quero pedir desculpas por ter interrompido seus estudos, mas essa aula é uma aula demonstrativa aqui do site Lac Concurso. Quero dizer para você o seguinte, que você pode assistir o restante dessa videoaula, você pode ter o material de apoio dessa videoaula e muito mais no nosso curso completaço pré-edital para o INSS. Valor do curso? O valor do curso custa 10 parcelas de R$ 45,00. E nós temos uma promoção. Essa promoção aqui, até o dia 3/6, ela custa 10 parcelas de R$ 30,00, né? Mas vamos fazer o seguinte, você que está assistindo esse vídeo, até para prestigiar, até uma forma de amenizar aí a interrupção do seu vídeo, você vai falar o seguinte, olha, você vai entrar em contato, você vai clicar aí, tem um link aí do WhatsApp, você vai falar o seguinte, eu quero a promoção, eu quero o código promocional do curso pré-edital do INSS que o professor Lac falou no vídeo. Então tem um link aqui embaixo, tá? Tem um link aqui embaixo de um WhatsApp, você vai direto para o atendimento. Lembra-se que o atendimento tem horários comerciais de atender e ali vai te fornecer um link para você pagar aí 10 parcelas de R$ 30,00. Cara, um curso super competitivo, é um curso na qual nós estamos nos dedicando muito. Inclusive, no último concurso, 2016, eram 2.200 vagas, salvo engano, e nós tivemos 204 pessoas, alunos, que nós ajudamos a ser aprovado nesse concurso. 204 pessoas. Cara, então o curso nosso é muito bom, é o melhor custo-benefício. Eu peço para vocês aí um voto de confiança. Meus amigos, um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau.